paz do Senhor, graças a Deus por mais uma segunda-feira, mais uma semana que nós vencemos, né? E mais uma semana que nós estamos iniciando debaixo da bênção de Deus, iniciando debaixo da graça de Deus. E eu quero, mais uma vez, encorajar você a ficar conosco até o final desse vídeo, para que nós possamos orar juntos e apresentar ao Senhor as nossas situações, as nossas questões, entregando tudo nas mãos dEle, entendendo que nas mãos dEle tudo tem solução, nas mãos dEle tudo tem uma saída, nas mãos dEle até o impossível se torna possível. É impossível para nós, é impossível nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor tudo é possível. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui neste momento e queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Queremos entregar nossos corações nas Tuas mãos, entendendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe nossas ações de graças, recebe nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade das nossas orações, que o Senhor se agrade das nossas vidas. Desde já entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, desde já entregamos essa semana que está iniciando nas Tuas mãos, que seja abençoado, que seja de vitórias, assim nós oramos. Que caia por terra todo mal, que caia por terra toda resistência, que a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade, e que no nome do Senhor Jesus, nesse momento que nós separamos de oração, não seja só um momento que nós venhamos a apresentar as nossas questões diante do Senhor, mas que seja um momento de comunhão nossa com o Senhor, e que também seja um momento, Pai, em que a nossa vontade se alinha com a Sua vontade, a nossa vontade se alinha com o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos encontrar o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito mais do que as resistências externas, muito mais do que qualquer oposição externa, maligna, eu também peço, Pai, trabalhe em nossos corações, trabalhe nas nossas resistências internas, nas nossas durezas de coração, naquilo que nós fazemos que resistimos ao Senhor, resistimos à Tua palavra. Trabalha isso em nós também, para que essas resistências internas também caiam por terra e o Senhor tenha total liberdade para agir, não só nas circunstâncias, mas também tenha total liberdade para agir em nós. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos desde já. Fala conosco e ouve nossa oração, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, amém, querida irmã. Eu quero compartilhar com você um texto que está na palavra de Deus, e no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 16, que é conhecido como o texto áureo da palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Aqui esse texto todos nós conhecemos, ou a grande maioria de nós conhece. Nós vemos nesse texto o Senhor Jesus estava conversando com um homem, um sábio da época,
um homem que tinha um grande conhecimento, que tinha uma grande sabedoria, e o que nos dá, um homem que era um mestre, né, da lei daquela época, e nos dá a entender que ele era até mais velho, tinha mais idade do que o Senhor Jesus. Então era um homem que estava estudando a palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus durante um longo período de tempo. Ele dedicava tempo àquilo ali. E o Senhor então estava explicando a ele algo que ele tinha perguntado. Ele disse: mestre, ele reconheceu que Jesus era mestre. Ele perguntou ao Senhor: não há dúvida de que o Senhor vem de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz. Então Jesus se revela àquele homem, e não só se revela, mas revela também o plano da salvação para ele. E aqui eu queria trazer isso para nós hoje, porque Jesus, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para resgatar o homem e reconciliar o homem com Deus. Ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para nos limpar de tudo aquilo que nós fizemos que desagradou a Deus. A obra do Senhor Jesus, além de perdoar os nossos pecados, além de nos purificar de toda injustiça, ele não só faz isso, mas a obra dele, não que isso seja coisa pouca, né? Mas a obra dele vai além quando ele nos leva de volta a ter a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado deformou essa imagem, deformou essa semelhança. E através da obra de Jesus, através do sacrifício na cruz, por isso que nós sempre dizemos aqui, nosso pastor sempre repete isso para nós, que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi perfeita e completa. Essa obra ela não só trouxe perdão, salvação para as nossas vidas, mas também trouxe a oportunidade de nós sermos restaurados. Hoje nós estamos sendo adequados, moldados à imagem de Jesus. Então, essa obra completa e perfeita que Jesus fez, ele estava apresentando esta obra para aquele homem Nicodemos naquele contexto ali. Então ele diz que Deus enviou a ele, Jesus, para salvar a humanidade. E aí tem uma palavra-chave aqui que eu quero trazer para nós, que ele fala daqueles que creem. Ele fala da fé, da confiança em Deus. Então, essa obra maravilhosa que está disponível a todos nós, a qualquer pessoa, nós tomamos posse dessa vida, nós tomamos posse dessa bênção, nós tomamos posse dessa maravilha que o Senhor Jesus fez por nós através da fé, através de nós crermos nessa obra que Jesus conquistou, através de nós crermos na pessoa do Senhor Jesus. Então nele há salvação, nele há cura, nele há libertação, nele há transformação, nele há uma saída para os nossos pecados, nele há uma saída para a condenação que os nossos pecados trouxeram sobre nós. Ele é a solução de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. E aqui nós vemos então nesse texto que através da fé nós tomamos posse dessa bênção. Através da fé em Jesus e somente em Jesus, nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. E aqui eu vi esse texto, talvez você ache estranho, né? Mas eu vi esse texto porque ele fala de salvação, e por isso você talvez esteja achando estranho, mas é um culto de oração, ele está falando de salvação, sim, porque nesse texto ele tem algumas verdades para nós. Eu queria tratar conosco rapidamente aqui, porque o texto nos diz, no versículos 16 e 17, eles falam da bênção. Deus enviou o mundo, Jesus, não para condenar, mas para salvar. Então eu preciso crer nessa obra de Jesus para que eu seja salvo.
Existe uma condenação, queridos, para aqueles que não creem. Existe uma condenação para aqueles que rejeitam a obra de Jesus em seu favor. E é importante a gente observar que aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. Não tem um meio termo, ou é sim ou é não, ou é luz ou é trevas. E eu queria vir a esse texto exatamente por isso, porque ele trata de salvação, mas logo em seguida ele fala de algo importante para nós que eu queria tratar. Que diz assim, versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não crê em Jesus. Agora olha só o 19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo. A luz aqui está falando de Jesus. Jesus veio ao mundo como luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu queria trazer isso para nós, porque a Bíblia aqui está nos mostrando que Jesus, ele é a luz. E como eu falava na semana passada, nós nos aproximarmos de Deus exige de nós uma transformação. A Bíblia diz, no texto que nós usamos lá, 2 Coríntios, no capítulo de número 3, que nós somos transformados ao vermos a glória de Deus. Então, ao nos aproximarmos de Deus, nós somos transformados. Mas esse texto me mostra também que, ao nos aproximarmos de Deus, o meu pecado é revelado. Porque diante da luz, a luz manifesta todas as coisas. Se você estiver num ambiente em que não esteja bem iluminado, você, por exemplo, não consegue ver o chão direito. Pode ser que você tropece em alguma coisa. Você não consegue ver, por exemplo, os detalhes da parede, ou se tiver um quadro na parede, você não consegue ver os detalhes daquele quadro por causa da falta de luz. Mas se iluminarmos o ambiente, nós conseguimos ver com clareza o que está nos nossos pés, o que está na parede, se há uma sujeira, se há alguma coisa. E aqui que nós vemos nesse texto, exatamente isso: Jesus é a luz. Ao nos aproximarmos de Jesus, ao nos aproximarmos da luz, as trevas que estão em nós, e trevas aqui vamos entender como demônios. Não, as trevas aqui são as mágoas que nós guardamos, por exemplo. Quando a gente se aproxima de Deus, essas mágoas são reveladas. As trevas aqui são os defeitos do meu caráter. E quando eu me aproximo de Deus, isso é revelado. A minha ira é revelado, os meus maus pensamentos, é revelado os meus maus desejos, é revelado as minhas práticas erradas, os meus pecados. Então hoje, será que eu estou me aproximando da luz? Será que eu estou me aproximando de Jesus? Ou será que eu estou me mantendo distante? Ou será que eu estou me mantendo a uma distância, entre aspas, segura, para que os meus pecados não sejam revelados tanto assim? O texto mostra isso. E aqui eu quero que você perceba comigo que o texto nos diz que, em primeiro lugar, eles não se aproximaram da luz, aqueles que não creram, primeiro porque não tiveram fé, não creram, não quiseram crer. Mas não quiseram confiar em Deus, não quiseram confiar na solução que Deus enviou. Mas em segundo lugar, a gente vê aqui nesse texto que eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais o pecado, eles amaram mais fazer o que é errado, eles amaram mais cumprir e realizar os seus próprios desejos, a sua própria vontade, do que a luz, do que Jesus,
do que fazer aquilo que era certo. E aí eu quero que, por isso eu vi esse texto, eu quero que você perceba que eles fizeram isso porque as obras deles eram más. Eles não queriam essas obras reveladas. Eles não queriam, vamos dizer assim, se aproximar da luz, ser confrontado com os seus pecados, ser confrontado com as obras más que estavam neles e mudar. Então, na visão deles, era muito mais fácil, ou melhor, permanecer nas trevas para que suas obras más não fossem reveladas e eles não precisassem de mudanças. Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto é que todo aquele, versículo 20, todo aquele que pratica o mal, as obras das trevas, olha só forte que ele fala aqui, detesta a luz. Perceba que aqui, a primeira parte diz que eles amaram as obras das trevas, amaram permanecer nas trevas, mas aqui eles já se colocam em franca oposição à luz, o que é totalmente diferente. Antes, o texto só nos diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora ele já está dizendo que, por causa da prática dos seus pecados, eles estão detestando, fazendo franca oposição à luz. Será que nós precisamos despertar para isso? E o texto nos diz que eles detestam a luz e não se aproximam da luz. Se mantêm distantes, se mantêm afastados. Hoje nós precisamos despertar, queridos, para essa realidade na qual todos nós estamos inseridos. Talvez você pense, não, isso daí é só para quem é ímpio, é só para quem não está na igreja, é só para quem não conhece Jesus. Preste atenção que Jesus estava ensinando isso aqui, por isso eu fiz questão de trazer o contexto para você. Ele estava ensinando para um mestre da lei, um homem que era estudado da palavra, que conhecia a palavra. Ele não era um ímpio, ele não era um qualquer, não, ele era um homem que estudava a Bíblia do Antigo Testamento, mas estudava. Ele era um homem que estava buscando a verdade, ele era um homem religioso, ele era um homem que frequentava a igreja da época, a sinagoga, e Jesus estava dando esse discurso para ele. Será que esse discurso também nos alcança? Será que às vezes eu preciso me examinar diante, não daquilo que eu acho, não daquilo que eu penso, mas diante da luz que é Jesus, examinar as minhas obras, examinar o meu coração? Será que diante de algumas situações, como até o nosso pastor pregou aqui recentemente sobre Hebreus capítulo 12, de um pecado que tenazmente nos assedia, que é o que diz lá em Hebreus, será que tem algum pecado que tenazmente me assedia e eu estou amando mais esse pecado, essa obra das trevas, e estou me escondendo de Deus? Quantas pessoas hoje, que no meio evangélico, que nós conhecemos, nós vemos, por causa dos seus pecados, e não quererem abrir mão dos seus pecados, estão tentando até deturpar a palavra de Deus, dizendo que Deus não disse, tentando adequar a palavra de Deus às suas próprias vontades, tentando torcer a palavra de Deus para tentar arrumar uma aprovação para os seus próprios pecados, a sua conduta errada. É o que o texto está mostrando aqui, queridos. Pessoas que se afastaram da luz, que amaram mais as trevas do que a luz. E não só isso, elas passam então a se colocar em franca oposição. Ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ao invés de se voltarem para Deus, ao invés de crerem em Jesus, na solução que Deus enviou a nós como seres humanos, não.
elas amam mais as obras das trevas, vivem na prática delas, se colocam em franca oposição, detestam a luz e depois disso se colocam em afastamento, distância, se afastam de Deus. Se tem uma coisa, querido, que nós, como igreja, precisamos, é nos voltar para a luz que é Jesus. Nos voltar para a luz reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecemos que em muitas horas nos perdemos no nosso caminho, nos perdemos na direção que Deus tinha para nós, nos perdemos naquilo que Deus tinha para nós, nos perdemos no meio desse mundo, no meio de tantas coisas, a gente se perdeu. Hoje se fala tanto como é que eu vou dizer? Hoje se fala tanto em você determinar, hoje se fala tanto em você profetizar, como se isso fosse colocar Deus na parede. Mas uma coisa que tem faltado hoje na igreja são aqueles que vão confessar os seus pecados. Uma oração que às vezes tem faltado na igreja é a gente confessar os nossos pecados. Às vezes nós até vemos algumas campanhas, alguns movimentos de oração, lógico que não estou dizendo que está errado, em que a gente ora pelo Brasil. A gente já fez isso aqui na igreja várias vezes. A gente ora pelo Brasil, a gente pede perdão pelo Brasil, a gente pede perdão por isso, por aquilo, pelos outros. Mas cadê a oração de confissão dos nossos pecados? Cadê a nossa oração de arrependimento? Cadê nós nos achegarmos à luz para que as nossas vidas sejam transformadas, para que nossas vidas sejam adequadas à semelhança de Jesus? Hoje nós, como igreja, precisamos disso. Se fala tanto de avivamento, mas o avivamento começa quando a gente se arrepende dos nossos pecados. O avivamento começa quando a gente se aproxima da luz e vê que a nossa vida não está tão semelhante a Jesus como deveria estar. O avivamento começa, todo avivamento começou com palavra, com palavra de Deus. Não invencionices, não a gente tentar, como aqui está dizendo o texto, nos colocar em franca oposição, detestar a luz, como diz o texto, tentando nos afastar, tentando combater a palavra, tentando lutar contra a palavra. Não, queridos. O avivamento começa quando a gente ouve a palavra e a gente aceita a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra e para de querer resistir, mas a gente passa a crer e a querer se moldar a palavra, e não a nós, não ao mundo. O próprio Senhor Jesus mesmo disse: o mundo vai passar, as situações e circunstâncias do mundo passam, esse sistema mundano que está aí dominante vai passar também, mas a palavra de Deus vai permanecer, querido. Então Deus não vai mudar a sua palavra, Ele não mudou e não vai mudar hoje. Ele não mudou durante a história inteira, não é agora que Ele vai, não, vou mudar a palavra agora, não. A palavra de Deus vai continuar sendo a mesma. Nós é que precisamos, ao sermos confrontados com a palavra, ao sermos colocados na luz, nós é que precisamos, queridos, adequar as nossas vidas à palavra. Nós é que precisamos nos arrepender, reconhecendo que a nossa vida não está conforme a luz mostra. E precisamos então nos limpar. Precisamos então sair das trevas para que nós possamos fazer boas obras, como diz o texto, para a gente caminhar para o final. Versículo 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui ele mostra o contraponto. Quem detesta a luz, quem ama mais as obras mais, quem ama mais as trevas do que a luz, vive na prática do pecado.
detesta a luz, fica em franca oposição. Depois ele não se aproxima, vive se afastando, mantendo uma distância. Mas o texto me mostra que quem pratica a verdade se aproxima da luz. Ou seja, se expõe à palavra, se expõe a Jesus, para que a sua vida seja transformada, para que ele seja cada vez mais agradável a Deus. Então nós como igreja hoje, nós que estamos ouvindo essa palavra, todos nós, independente de qualquer situação, circunstância, precisamos nos perguntar: será que eu estou amando mais o meu pecado do que a Deus, do que a luz, que é Jesus? Será que eu estou preferindo viver na prática do pecado? Porque o texto diz: todo aquele que pratica o mal, prática. Será que eu estou por amar mais as obras das trevas do que a luz? Por não querer abrir mão de alguma prática errada que eu esteja vivendo? Eu estou me virando em oposição contra Deus, detestando a luz, detestando o mandamento de Deus, detestando a vontade de Deus? Nós como igreja precisamos voltar à oração, não só de determinar a oração, nós olharmos os nossos irmãos mais antigos, confessavam os seus pecados, se arrependiam dos seus pecados. Talvez seja a hora da gente retomar isso e confessar que a gente não está tão na luz assim quanto deveria estar. Confessar que temos praticado as obras das trevas e às vezes até temos preferido elas do que a luz. Confessar que temos nos afastado do propósito que Deus tinha com a nossa vida. Ao invés de nós nos aproximarmos da luz e nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, temos nos afastado, nos aproximado mais das trevas, nos escondido nas trevas, para que as nossas sujeiras e as nossas obras mais não sejam reveladas. Nós como igreja precisamos voltar, como disse o próprio Senhor Jesus através de João na carta do Apocalipse, para a igreja de Éfeso. Jesus deu uma palavra para aquela igreja, disse para eles: voltem rápido, voltem à prática do primeiro amor, arrependam-se e voltem. E talvez é isso que falte em nós, querido. Reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante de Deus e voltarmos o nosso caminho. Estávamos indo, nos afastando de Deus, mas ainda é tempo, ainda há esperança, ainda estamos vivos, ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de sair das trevas para voltar para a luz. Ainda é tempo de parar de rejeitar o mandamento, de parar de rejeitar a Jesus, de parar de rejeitar a luz, para nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a vontade de Deus, nos voltarmos para o propósito que Deus ainda tem com as nossas vidas. Porque Deus tem um propósito comigo e contigo, Deus tem um propósito com a igreja, queridos. A igreja continua sendo o alvo da graça de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Nós é que precisamos voltar, reconhecendo as nossas más obras e reconhecendo e crendo em Jesus e na sua obra perfeita e completa por nós. Então fica aqui essa palavra. Eu quero orar com você e por você, por nós. Vamos em primeiro lugar. Eu queria falar com você que está ouvindo essa mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus. Como nós dissemos, Ele veio ao mundo para que o mundo não fosse condenado. Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. E um dia
e esse dia está bem próximo, Ele vai voltar para buscar aqueles que são dele. Então, nessa hora que você está ouvindo essa mensagem, você que está afastado, está ouvindo essa mensagem, eu quero te encorajar, querido, a entregar a sua vida a Jesus, ou a voltar para os caminhos do Senhor. Faça essa oração junto comigo, diga: eu, nessa hora, entrego minha vida ao Senhor Jesus, confesso meus pecados diante dele, peço perdão a Deus por tudo aquilo que fiz, que entristeceu, que feriu o coração de Deus, que feriu a lei de Deus. Me lava no sangue do Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor, feitos conscientes ou inconscientes. Perdoa-me, Senhor, me transforma, me enche do teu Espírito, Senhor amado, porque hoje eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu creio nele totalmente e te peço: me recebe, Senhor, me recebe aí no céu, me recebe como teu filho, escreve meu nome no livro da vida e me abençoa e me faz viver em novidade de vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer uma oração junto com você, todos nós juntos. Essa é uma hora, querido, não é para você olhar para a vida de ninguém. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar para nós, querido. Deixa os outros, com Deus, tratar com os outros, mas vamos, em primeiro lugar, olhar para nós. Feche seus olhos aí, olhe para o seu coração. Vamos orar, vamos pedir perdão, vamos nos aproximar da luz, queridos. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. E em primeiro lugar nós queremos apresentar as nossas próprias vidas. Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não cremos, deixamos a incredulidade tomar o nosso coração. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelo mundo, pelas circunstâncias, e deixamos de confiar em Jesus, de crer em Jesus, de crer na obra perfeita e completa que Ele realizou na cruz do Calvário por nós. Nos perdoa, Pai, no nome de Jesus. Às vezes, como diz o texto, que a gente ama mais as obras das trevas, mais os pecados. Nos perdoa às vezes que a gente se apega a um pecado, o nosso pecado preferido, e a gente vive na prática dele e acha que ninguém sabe, que ninguém está vendo. E a gente quer continuar nas trevas, a gente quer continuar meio que mantendo uma distância segura do Senhor, se é que eu posso dizer assim, para que a nossa vida não seja transformada nisso. Nos perdoa às vezes, como muitos até no meio evangélico têm feito, tentando deturpar a palavra de Deus para justificar os seus pecados. Como o texto diz, detestam a luz, lutam contra a luz, lutam contra aquilo que Deus disse, lutam tentando forçar uma barra para mudar aquilo que o Senhor disse, para adequar a tua palavra aos nossos pecados, às nossas fragilidades. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, como diz o texto, a gente não se aproxima da luz. E quando falo isso, não estou falando só de pessoas incrédulas, não. Muitas vezes nós, povo de Deus, temos feito isso, Senhor. Fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo, mas a verdade é que muitos de nós estamos sendo semelhantes ao mundo. E aí vem uma palavra como essa e nos desperta, nos confronta, e que nós possamos nessa hora nos humilhar, Pai. Que nós possamos nessa hora deixar que a Tua palavra quebrante o nosso coração. Deixar que a Tua palavra produza mudanças. Deixar que a Tua palavra nos traga de volta para Ti mesmo. Deixar que a Tua palavra, Pai, transforme nossas vidas, nos liberte desses pecados, nos liberte desse engano que o pecado traz, que parece que é bom, parece que é prazeroso, mas o final é de morte. O final é de destruição, o final é de viver nas trevas, o final é de ser deformado da imagem de Deus para a imagem de qualquer outra coisa.
Oh Pai, no nome de Jesus, nós como igreja confessamos os nossos pecados. Eu não vim aqui nessa hora de oração determinar nada, Pai. Eu vim confessar. Confessar os meus pecados. Confessar os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai. Lava-nos no sangue do Senhor Jesus. Nós cremos na obra da cruz, nós cremos na obra do Senhor Jesus, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós. Nós nessa hora queremos nos desvencilhar dos pecados que tenazmente, que tentam colar em nós queremos nos desvencilhar deles. Como é que se desvencilha do pecado que tenta colar em você, meu irmão? Com óleo. Aleluia. O óleo. O óleo evita da cola pegar na gente. Aleluia. O óleo do Espírito Santo, o azeite do céu que desce sobre nós. É o óleo que ajuda o pecado a não colar em nós. Derrama óleo sobre nós, ó Pai. Nos ajuda a nos desvencilharmos desses pecados que tenazmente tentam nos assediar. Como diz lá em Eclesiastes, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Pai, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, Pai. Que não falte óleo sobre as nossas vidas, ó Deus. Para que nós possamos vencer os pecados que tenazmente nos assediam. Para que nós possamos vencer as obras das trevas. Para que nós possamos, ó Pai querido, ao invés de resistir, detestar, que a Tua palavra venha a ser derramada sobre nós. Que o Teu óleo venha a ser derramado sobre nós. Para que nós possamos nos aproximar da luz. Para que as nossas boas obras que são feitas em Deus sejam manifestas. Ao invés de nós vivermos na prática das obras erradas que nos colocam nas trevas, que nós possamos ser pessoas, como diz o texto da verdade, que se aproximam de Deus e fazem as obras de Deus, para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, entregamos, Pai, nossas vidas, entregamos nossas famílias nas Tuas mãos. Perdoa os pecados da nossa família, perdoa os pecados da igreja brasileira. Perdoa-nos, Pai, tanta confusão no nosso meio, tanta divisão, tanta facção. Perdoa-nos, ó Deus, tanto mundanismo, tanta contaminação no nosso meio. Perdoa-nos, Pai, quando tentamos deturpar a Tua palavra, detestando a luz, tentando moldar a Tua palavra aos nossos desejos, às nossas vontades, tirando o Senhor do trono e colocando a nós mesmos no trono, dizendo, não, quem vai determinar isso aqui sou eu, não, isso aqui não é bem assim não, é assim que tem que ser. Tirando o Senhor do trono, Senhor, quem somos nós para determinar o que a Tua palavra diz ou não diz? Quem somos nós para tentar tirar o Senhor do trono? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós por estarmos buscando o poder humano, o poder do mundo, o poder desse tempo, ao invés de estarmos buscando o poder do alto. Estamos nos associando como igreja aos homens poderosos, é que eu posso dizer assim, nessa terra. Estamos nos esquecendo que fomos chamados para estarmos juntos daquele que é o Todo-Poderoso, nos céus, na terra, embaixo da terra. Aquele que tem o controle e o governo não só de uma região, não só de um país, mas aquele que tem o governo e o controle de toda a criação, até lugares que talvez o homem ainda não tenha descoberto. No Senhor tem o controle de toda a criação. Que nós possamos voltar para Ti, Senhor. Que nós possamos nos reconciliar contigo como igreja,
que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados de fato, de verdade, que nós possamos, ao invés de ter reuniões de determinar alguma coisa, que possamos ter reuniões e cultos em que nós nos reunimos para confessar os nossos pecados, para nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos para Ti. Ó Pai, no nome de Jesus, que possamos voltar a nos expor à Tua Palavra, a ler a Tua Palavra, a estudar a Tua Palavra, mas não só isso, mas também, principalmente, a deixar que Tua Palavra entre em nossos corações, ó Deus. Como hoje nós vivemos um tempo em que nós somos tão intelectuais, a gente conhece tantas coisas. Pai, a gente até conhece a palavra de Deus, muitos de nós temos aí diversas versões, a gente lê num texto, a gente lê no outro, mas a palavra não entra, Senhor. Que o Senhor quebrante os nossos corações para que a palavra não esteja só no nosso intelecto, mas que a palavra entre em nossos corações e transforme nossas vidas, ó Pai. Que a palavra entre nos nossos corações e mate a sede da nossa alma, Senhor. Nos leva de volta para Ti. Toma nossas vidas, toma a igreja do Brasil, toma nova vida nas Tuas mãos, toma a igreja do Catete nas Tuas mãos. Nos leva de volta para Ti mesmo, Senhor. Assim nós oramos, entregamos nossas vidas, entregamos o Brasil nas Tuas mãos. Perdoa os pecados da nação brasileira, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa toda a prostituição, perdoa todo vício, Senhor. Perdoa, Pai, toda essa, especialmente aqui no Rio de Janeiro, então, toda essa malandragem que a gente acha que é boa. Perdoa-nos, Deus, toda a corrupção, todo o roubo. Perdoa toda a idolatria, toda a feitiçaria que acontece no Brasil, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos no sangue de Jesus. Nos ajuda a Te encontrar, Senhor. Nos ajuda a sairmos das trevas e nos voltarmos para a luz que é Jesus. Brilha a Tua luz, Senhor, no Brasil, como diz a Tua palavra, Pai. Que a luz do Evangelho brilhe e que toda a cegueira no entendimento que Satanás tenta colocar, que caia por terra, Pai. E os nossos olhos sejam desvendados para que possamos ver a luz do Senhor e nos voltarmos para Ti. Liberta o Brasil, Senhor. Liberta as nossas vidas. Liberta a igreja, Senhor, nos transforma e nos torna livres para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa a igreja do Catete, abençoa a Nova Vida, abençoa o pastor Isaquiel, abençoa o pastor Luque. Seja conosco, Pai, nesse tempo. E nesse tempo difícil que estamos vivendo, que possamos encontrar o Senhor. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Fica aqui essa palavra, que nós possamos nos voltar para Deus, porque é tudo isso que Ele quer de nós. Eu tenho certeza que esse será um caminho de grande bênção para as nossas vidas. Fica aqui meu agradecimento a você que orou junto comigo, que participou junto. Nós estamos aqui para isso, não é para ouvir a minha oração, mas é para nós orarmos juntos, concordarmos, e com certeza Deus vai se mover. Fica aqui o nosso convite especial a você estar nos nossos cultos, para adorar a Deus junto conosco. Você que entregou sua vida a Jesus, você que voltou para Jesus, fica aqui o meu convite de você estar conosco. Caso vocês não possam estar conosco, procure uma igreja evangélica próxima a você. Você pode entrar no nosso site, você pode entrar no site até da Nova Vida, e você pode encontrar uma Nova Vida próxima a você ou outra igreja. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Fica aqui o meu abraço. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe rica e abundantemente.